Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. Na última terça-feira, a Comissão da Criança, Adolescente e Juventude recebeu a visita do conselheiro tutelar do Jardim São João, Farley Borges. A partir de agora, as reuniões vão contar com a presença do Conselho Tutelar. Nós do Conselho Tutelar sempre tivemos o convite de participar da comissão, né? Mas em alguns anos nós não tínhamos uma participação tão efetiva, um colegiado do Conselho na comissão. E a partir deste mandato que assumiu dia 10 de janeiro de 2016, dessa última eleição, nós tomamos a iniciativa de participar da Comissão da Criança e do Adolescente e da Juventude e viemos hoje nos apresentar para mostrar para a comissão que nós estamos presentes na cidade, os 30 conselheiros hoje estão presentes na cidade para poder trabalhar em prol da defesa do direito da criança e do adolescente, que é o nosso objetivo, é o nosso foco. Nesses encontros nós estamos procurando colocar para os parlamentares que nós temos, na verdade, uma clientela grande na cidade, problemas diversos e muitos entraves que às vezes nos impede de avançar, de atender a população de acordo como deveria, né? A contento. Então nós viemos para trazer essas mazelas que a gente enfrenta todos os dias, para que eles possam ser um braço forte e nos ajudar a atender essa clientela da cidade de acordo. Eles estão lá vendo os problemas, recebendo os problemas, entendeu? Então todas essas informações que eles trazem para nós da comissão, é muito importante isso, entendeu? É muito importante que aqui a gente vai direcionando os problemas que estão sendo, a gente vai selecionando, tentando selecionar os problemas. E nada mais do que eles que estão lá recebendo os problemas, vendo o que está acontecendo e trazendo para a nossa reunião. É importante, o acompanhamento deles na reunião nossa é muito importante. Durante o encontro, o vereador Luiz Mato Grosso, do PP, e os petistas Claudilson Pezão e Rômulo Ornelas discutiram a necessidade de mudança de endereço do Conselho Tutelar do Jardim São João. Além da falta de acessibilidade do prédio, o conselho fica no Jardim Presidente Dutra, mas não atende a região. Quem mora nessa localidade é atendido pelo recém-criado Conselho Tutelar de Bom Sucesso, na Vila Carmela. Segundo ele, está trazendo essa informação para nós, até do local onde eles estão no Presidente Dutra, é o acesso deles, que eles estão hoje em cima lá do local, em cima do Banco Santander, onde tem escada para subir com problema de cadeirante. Então a gente da comissão agora, ele trouxe esse problema para nós vamos ver na região do Jardim São João, se nós podemos localizar ali um local que eles, se acomodar eles num lugar melhor ali, pode ser até na regional do Jardim São João. A Comissão de Meio Ambiente se reuniu na manhã do dia 5. O presidente vereador Guti, do PSP, destacou o parecer favorável ao projeto de lei apresentado por ele, proibindo o uso de animais em experimentos de produtos de higiene, perfumaria e cosméticos. Bom, acabamos adaptando o projeto aqui na comissão, fazendo um substitutivo para que o texto ficasse de forma que abarcasse todos os itens e não causasse nenhum tipo de polêmica. Portanto, ele consiste em proibir todo tipo de teste animal para que se use algum cosmético, algum perfume, algo nesse sentido. A gente sabe, já tivemos alguns casos aqui no próprio estado de São Paulo que cachorros foram utilizados de maneira indevida, né, na ganância do empresariado querer fazer com que tenhamos mais cosméticos, mais produtos, enfim, só que acabaram maltratando esses animais. Então, essa medida visa garantir o bem-estar animal. Os membros da comissão optaram por aguardar para dar parecer ao projeto de criação de cemitério e crematório público para animais domésticos. Nós optamos por ouvir melhor os departamentos competentes da Prefeitura e também o autor do projeto, uma vez que nós precisamos analisar de que forma seria correto fazer um substitutivo a esse projeto, porque nós sabemos que um crematório animal é algo que o município precisa, mas também precisamos de um crematório público para pessoas, né? Porque nós temos grandes problemas quanto a como vamos tratar
os nossos entes queridos que já se foram e está acabando os espaços. Então, um crematório para aqueles que a religião permita seria algo também fantástico. Então, vamos tentar aliar para que não só os animais sejam atendidos nesse quesito, mas também os seres humanos, que é o que a gente visa tutelar. No dia 27, última quarta-feira de abril, será realizada uma audiência pública para discutir os food trucks. O evento terá início às 10 horas da manhã no plenário da Câmara. Bom, na verdade existem 3 projetos. Um de minha autoria, que é um pouco mais antigo, e mais 2 projetos. Um que fala sobre food truck, que é da prefeitura, e um outro da prefeitura, que fala sobre o comércio local, fala sobre os ambulantes, na verdade, o comércio fixo, né? Então, nós estamos tentando fazer um único documento. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano se prontificou a tentar elaborar. Nós já fizemos um substitutivo aqui, ao qual submetemos a eles. Eles vão tentar ver o que é possível fazer naqueles moldes, fazer também um projeto de lei, uma minuta nos moldes da Secretaria. E aí depois vão submeter a todas as pessoas que as interessam esse projeto de lei e fazer uma audiência pública. Então, essa audiência pública será feita no dia 27, às 10 da manhã. E você que tem interesse em montar um food truck, você que comercializa já comida de rua, é importante que você participe para você dar a sua ideia, a sua opinião sobre esse projeto que vai regular todo o comércio de comida, seja fixo ou itinerante, no território de Guarulhos. Na reunião da última terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça debateu 24 projetos e deu parecer favorável a 6. Entre eles está o substitutivo do projeto de resolução que permite a realização de sessões ordinárias à noite, a partir das 7 horas. Esse projeto foi apresentado, eu tive a ideia, eu que fui o que trabalhei na redação do mesmo, para que nós flexibilizemos a possibilidade de ocorrer sessões à noite. Atualmente, as sessões são às terça e quinta-feira, a partir das 14 horas. Então, a ideia é que fique a questão mais democrática, de modos que, mediante a requisição de um certo número de vereadores, através de um requerimento, principalmente esses projetos que tenha certa repercussão na cidade, como é uma eventual questão de IPTU, mudança de zoneamento, regime jurídico único, a gente possa requerer ao presidente que essa sessão seja à noite, a partir das 19 horas. Não é que elas mudarão para a noite. A requerimento do plenário, por maioria, o presidente deverá convocar a sessão à noite. Então fica mais flexível e não da forma que é hoje, somente na terça e quinta-feira, a partir das 14 horas. Com isso, a gente procura flexibilizar e trazer a população mais para próximo para assistir a sessão, se assim for o desejo do munícipe. No caso que foi discutido hoje, foi um substitutivo de apresentação da mesa, né? Tinha uma dúvida se o projeto poderia ser apresentado pelos vereadores ou se seria prerrogativa exclusiva da mesa. Aí fica a discussão, o que é mesa? Na Câmara Municipal de Guarulhos, entende-se que mesa é o presidente e os 4 secretários que estão na mesma. Não faz parte da mesa o primeiro vice, que seria a minha pessoa, e o segundo vice, que é o vereador americano. Diante desta situação, eu entendo que a maioria da mesa, no mínimo 2/3, eu entendo que já seria mansa e pacífica qualquer discussão a respeito. Então, desta forma, eu apresentei um substitutivo para resolver essa questão e peguei a assinatura da maioria da mesa e, assim sendo, na data de hoje, esse substitutivo teve parecer favorável e esperamos em breve ser votado em plenário e transformar essa questão em regra definitiva para as sessões futuras. Os parlamentares também deram parecer favorável ao projeto do vereador professor Rômulo Ornelas, do PT, que altera o horário das feiras livres em Guarulhos. As feiras livres hoje na cidade, ela tem um horário definido das 6 às 21 horas. Ocorre que o projeto apresentado pelo vereador Rômulo, apesar de não estar com informações muito robustas por posicionamento dos feirantes, até da própria Secretaria de Governo, que tem atribuição de fiscalização, nós mesmo assim demos o parecer favorável e esperando que as comissões de mérito venham convocar uma audiência pública e estudar o assunto de forma profunda e ver se realmente é o interesse da cidade, se não vai impactar, além do que já impacta o comércio, a vida dos moradores, a vida dos próprios feirantes num todo. Se houver consenso, esperamos que as demais comissões deem o parecer favorável e aí o plenário da Câmara será soberano para definir se realmente comporta alterar as feiras livres para das 9 às 21 ou se realmente mantém das 6 às 21. Então, esta
comissão, por se pautar pelo princípio da constitucionalidade ou não, demos o parecer favorável. Agora, as demais comissões, como a Comissão de Desenvolvimento Urbano, por exemplo, que terá a atribuição de aferir o mérito da questão e ver se realmente é viável ou não aos interesses da cidade. 9 projetos tiveram parecer contrário. Um desses casos foi a proposta do vereador Lamé, do PMDB, apresentada em 2009. O projeto sugere alterar a composição da comissão especial responsável por analisar denúncias contra o prefeito. O vereador propôs que a comissão fosse formada por 1/3 dos membros da Câmara e não pelo número de representação partidária com assento na casa, como vigora hoje. Nós entendemos que desta forma a sugerida não é equilibrada, porque nós precisamos, quando se trata de uma eventual análise de cassação do chefe do executivo, se for o caso, pela representação partidária ficaria mais equilibrada a representação municipal dos munícipes pelos números de partidos com assento na casa. Então, em razão desse entendimento e como já é o posicionamento, inclusive, de algumas decisões Brasil afora, no que diz respeito aos tribunais, entendemos por bem que o projeto não pode prosperar e demos o parecer contrário, porque não representa a proporcionalidade da casa. Aí, nesse caso, além do parecer contrário, levou também ao arquivamento, não é isso? Perfeitamente. Quando se trata de alteração da lei orgânica do município, a Comissão de Constituição e Justiça é a única a dar o parecer e, em razão do posicionamento que assim foi tomado, o projeto foi arquivado. Os parlamentares deram parecer pela rejeição do veto total da Prefeitura ao projeto que altera o Código de Edificações e Licenciamento Urbano de Guarulhos. A proposta reduz de 5 para 2 anos o tempo de atividade no mesmo local a ser comprovada para obtenção de licença de funcionamento por estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço que atuem em loteamento irregular. De autoria do vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, o projeto volta ao plenário para a votação do veto. E no próximo bloco você confere o resumo da sessão do dia 5. O Jornal da Câmara volta já. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Na sessão da última terça-feira, os debates focaram 2 temas: a saúde em Guarulhos e o problema de moradia na comunidade São Rafael. Sobre a saúde, diversos vereadores falaram no pequeno expediente. Como de costume, doutor Alexandre Dentista, do PSDC, foi o primeiro. Sexta-feira passada, eu fui chamado e participei de uma reunião lá com alguns usuários do sistema SUS e também alguns profissionais de saúde daquela UBS Vila Rio. E a grande reclamação daquele pessoal há muito tempo, porque eu já tive por lá, é exatamente a superlotação e ampliação daquela unidade de saúde da Vila Rio. No passado, eu já tinha conversado com o secretário, ele se comprometeu a alugar a casa da frente para poder passar parte da UBS nessa nova casa alugada, que é bem de frente ao UBS, ficaria muito bom para aquele pessoal, porque essa casa é grande. Recentemente fui falar com o secretário, ele disse que ia ver onde está o andamento, onde está parado o aluguel dessa casa. E eu sugeri para o secretário de saúde, ali do lado da UBS Vila Rio, agora tem ali o SDU. O SDU locou ali um prédio inteiro
um prédio enorme e que pedi para o secretário de Saúde conversar com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Paulo Carvalho, para ver se haveria a possibilidade da Secretaria de Saúde ter ali umas 3, 4 salas para poder facilitar o atendimento nessa UBS Vila Rio, porque ali está super lotado. Quem sabe ali pode passar o setor de administração para o prédio ali do SDU, pode passar a farmácia, pode passar algumas salas para o prédio do SDU. Então eu sugeri isso com o secretário, ele achou uma boa ideia e disse que ia ver o que era possível acontecer numa reunião com o Paulo Carvalho. Ali também, o mais difícil eles fizeram. Houve uma reclamação, que eu batalhei por eles ali, eles conseguiram o ar-condicionado para a unidade. E o ar-condicionado hoje não funciona por falta de tomada 220. Também eu cobrei o secretário desse acontecimento e também, mais uma vez, mais uma unidade de saúde onde a internet está atrapalhando o atendimento dos trabalhos dos profissionais de saúde, porque sem internet não é possível marcar consultas. E muita gente vai lá e acaba perdendo a viagem. Minha assessoria, um pouco tempo atrás, esteve no Conselho Gestor do SAMU e ela teve uma informação que muitas ambulâncias, muitas viaturas do SAMU estão paradas em conserto. Tanto as básicas como as avançadas, as comuns, as básicas como as avançadas. E só tem apenas 6 ambulâncias em toda essa cidade para poder atender a nossa população. Realmente é um absurdo numa cidade desse tamanho, de 11, 14 carros que tem, só 6 estão em atividade. E para piorar a situação, ainda não se resolveu o problema das macas presas nos hospitais. Recentemente houve uma denúncia no Hospital HMU que as macas as macas lá da ambulância do SAMU estão ficando presas 24 horas no HMU. Gente, você imagine, tomar conta dessa cidade toda, o número de incidentes que acontece, e só tem 6 ambulâncias, e uma fica 24 horas presa no hospital, realmente isso não dá mais para acontecer. Então eu estou marcando uma reunião com o secretário Derman e pedindo providências urgentes para que isso não aconteça mais e o mais rápido possível coloque para funcionar as outras 6 unidades do SAMU, as outras 8 unidades do SAMU, para poder continuar com as 14 que tem. 14 já é pouco para o tamanho do nosso município. Imagine ficar aí 2, 3 meses parado uma ambulância num conserto. E para piorar a situação, ainda continua a história das macas presas nos hospitais, que acaba piorando muito mais ainda a situação da população da nossa cidade. Quem também falou sobre o tema foi o vereador Eduardo Barreto, do PCdoB. No último dia 1º de abril, nós vimos uma notícia, a qual eu acredito que muita gente gostaria que fosse mentira, vereador Heleno. Porque meu telefone não parava de tocar. A dona Mariazinha que estava com a dor de cabeça. O senhor Zezinho que estava sofrendo do infarto. E até o seu João, lá no Soberana, que levou algumas facadas e tentou ser socorrido no UPA São João e não conseguiu. Um verdadeiro caos na nossa cidade. E aí abro o jornal e vejo que a Fundação ABC, meu nobre professor Samuel Vasconcelos, solta uma nota pública dizendo que dos 24 médicos que estariam de plantão nessas unidades, como UPA São João, PA Maria Dirce, PA Paraíso, dos 24, 14 faltaram, porque a Fundação ABC implantou o ponto biométrico para que esses médicos pudessem bater o dedo. E aqui não é uma crítica à categoria, porque nós sabemos do comprometimento que os médicos têm com atendimento à vida. Afinal, o juramento de Hipócrates já diz isso, de exercer a medicina
de maneira honesta, de maneira árdua e afinco ao povo. Mas o que nós vimos e temos visto, desde o primeiro dia, 1º de abril, até os dias de hoje, é uma verdadeira calamidade na nossa cidade. E aí, quando eu li essa nota, eu liguei. Já eram quase 9 horas da noite para o secretário Carlos Derman, perguntando sobre a veracidade dessa nota. E ele me afirmou que sim. Disse: vereador, realmente os médicos não foram trabalhar e a gente está nessa situação. Senhores, eu tenho aqui um requerimento que nós iremos mandar para a secretaria que possa encaminhar a Fundação ABC, que é quem administra, você que nos assiste em casa e às vezes pode não saber, administra os hospitais, UPAs e PAs municipais da nossa cidade. E aqui tem um requerimento perguntando à secretaria por que a falta desses médicos. A gente sabe o que é, mas que nós possamos ter uma resposta oficial. Porque com vidas não se negocia, professor. Com vidas não se pode negociar, senhoras e senhores. Eu que já passei isso na pele, que em 2006 levei meu pai, vítima de um derrame, ao pronto atendimento do São João à época, quando eu era lá embaixo, e o médico deu de ombro e disse que meu pai tinha tido um derrame, que o que era para acontecer já tinha acontecido. Vereador que estiver de acordo a assinar esse requerimento, que assine junto com esse vereador, para que nós possamos mandar para a Secretaria de Saúde e depois, presidente, pedir a essa casa encaminhar esse requerimento ao Conselho Regional de Medicina. Porque sabemos que o Conselho Regional de Medicina não compactua com tal atitude desses médicos. Não compactua. Porque sabemos que esse não é o comportamento da grande maioria. Mas nossa cidade não pode ficar refém a esse tipo de prática. No próximo bloco, moradores da comunidade São Rafael recebem pedido de reintegração de posse e pedem ajuda dos vereadores para solucionar o problema. O Jornal da Câmara faz um breve intervalo e volta já. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. De volta com o resumo da sessão de terça-feira. Na Tribuna Livre, o munícipe Gilson Santos, morador da comunidade São Rafael, falou sobre o drama no local. Cerca de 400 famílias ocupam um terreno que pertence à Bandeirante, empresa que fornece energia elétrica no município. Os moradores enfrentam um pedido de reintegração de posse e pedem o apoio do poder público para solucionarem a questão. No dia 11/8 do ano passado,
Eu vim aqui para falar sobre a desapropriação de 400 famílias que ia ter lá, através de um processo da rede de energia Bandeirantes. Após a minha fala, eu pedi a união dos vereadores para aquele povo da Vila São Rafael, onde, na oportunidade, a gente pediu a união da situação da oposição, e naquela fala a gente achou que o pessoal achou importante a situação, e naquela oportunidade, os vereadores Laércio Pereira, Luiz Mato Grosso, Alexandre Dentista, o Guti, Romildo Santos, Hermer Japonês, Gilvan Passos, Romildo Ornelas, o vereador que estava suplente na época, o vereador Mix, Eduardo Barreto, Geraldo Celestino e também o Heleno Metalúrgico mandou seu assessor para estar engajado nessa preocupação que é a desapropriação da favela de São Rafael. Após os vereadores comprar essa briga com a AME São Rafael, houve uma reunião com a comissão de obras. Logo após, houve uma audiência pública da habitação aqui nessa casa, presidida pelo Romildo Santos. E logo na sequência, todos os vereadores que eu citei aqui esteve presente junto com esse presidente e alguns representantes da favela de São Rafael, lá na Secretaria de Habitação, cobrando o Orlando Fantasini sobre a urbanização da favela de São Rafael. Pois bem, antes disso, quando a gente falou aqui que tinham 400 famílias para desapropriado, acabou de chegar aqui, após dia 13 de abril, a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista está pedindo aqui para desapropriar 1.408 metros quadrados. Ou seja, após dia 13 de abril, tá certo? Vai ter polícia, porque agora o pessoal diz que vai resistir. Chegou de promessa, Orlando Fantasini fez promessa, o governo municipal daqui não deu estrutura e não deu maior apoio. Deu apoio sim, um cartão que diz que era para Minha Casa Minha Vida, para ser construída daqui a 100 anos. Que a fila tem 100 mil? Tem 100 mil inscritos, então aquela população com certeza. Mas o que eu estou vindo aqui cobrar, na verdade, porque no dia que esses 12 vereadores, ou seja, numa casa que tem 33 vereadores, 12 vereadores foi junto com esse presidente aqui, cobrar o senhor Orlando Fantasini, o que ele fez, a partir de uma nota no Diário Oficial, de 67 milhões para a urbanização da favela, mais propriamente dito, 58.971 milhões foram destinados para a favela do São Rafael. Quando os vereadores, esse presidente daqui da AME São Rafael, cobrou do seu Orlando Fantasini, ele fez aquelas explicações que todos os vereadores que estavam presentes sabem, né? E aí o que ele colocou para a imprensa aqui? E na hora ele questionou, falou que está em estudo, que teve problema na licitação, teve problema disso. Pasme, ele colocou aqui no jornal aqui, uma matéria na imprensa, que o novo projeto de urbanização da Vila São Rafael é referência para a capital, falando que ia ter até elevadores, prédio de 12 andares, e que me desmente os vereadores que estavam presentes e que está publicado aqui. Após a fala na tribuna livre, a sessão foi suspensa por 10 minutos. E nesse intervalo, a Comissão de Habitação reuniu-se com representantes da comunidade São Rafael para discutir melhor o assunto. O presidente da comissão, o vereador Romildo Santos, do DEM, explicou o que foi discutido entre as partes. Fizemos uma reunião com a comissão de vocês, os moradores de São Rafael, e, pessoal, é o seguinte, com a vereadora Genilda, vereador Edmilson Souza, vereador Edmilson Souza, vereador Gilvan, este vereador Pezão, vereador Elmer e outros vereadores que ficaram em plenário aqui, estão sensibilizados com a situação de vocês.
desde outubro do ano passado, já há uma luta, sabemos do contrato que existe do governo federal. Vocês estão na faixa da Bandeirante Energia, a qual entrou contra os moradores que estão lá. Tinha um processo mais antigo, como o Gilson mesmo falou, de 2000, que acabou estourando agora. Essa casa não tem o poder da caneta para poder dar aluguel social nem moradia para vocês. Mas acontece o seguinte, o que ficou determinado, conversado com a comissão de vocês e com os vereadores aqui da Câmara, né? Nós vamos, pessoal, se a senhora continuar falando, eles não vão entender. Eu queria só pedir um pouquinho de silêncio, senão eles não vão entender, não adianta gritar, né? Aqui é para que vocês tenham ciência do que foi combinado, conversado, né? Se você quiser gritar depois, eu agradeço, senão vocês não vão entender. Acontece o seguinte, ficou determinado, está sendo feito nesse momento um documento pela Comissão de Habitação, solicitando da Prefeitura Municipal urgência para que seja dado aluguel social para vocês, né? Agora, aluguel social para quem? Existem dois processos. E existe primeiro aquele processo daquelas pessoas que já foram marcadas pela assistência social e também pela Secretaria de Defesa Civil, né? Então vai ser feita uma reunião, a nossa pretensão é quinta-feira agora, a próxima, porque quinta-feira que vem é a reintegração de posse de vocês. Então, o documento está sendo feito, os vereadores todinhos aqui da casa vão assinar, sensíveis a vocês. Nós vamos encaminhar hoje à tarde ainda para a Prefeitura Municipal de Guarulhos. Já ficamos com contato das 10 pessoas que são representantes de vocês. Vamos ligar para os representantes, para eles poderem passar para vocês o local da próxima reunião, que será depois de amanhã, se Deus quiser, com a ajuda dos vereadores da bancada do PT, para que realmente a gente consiga minimizar a situação de vocês, vereador Marcelo Seminaldo, né? Então eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, foi uma luta de vocês hoje, vocês vieram aqui para essa casa, pediram ajuda, a Câmara Municipal está ajudando vocês dessa forma. Está sendo feito esse documento, nesse exato momento, todos os vereadores vão assinar, tenho certeza disso, e vai mandar para o prefeito municipal de Guarulhos, para que o prefeito e o seu secretário de governo, secretário de habitação e defesa civil, haja com rapidez, para que possa dar uma resposta de imediato para vocês na quinta-feira. Retornando como titular à Câmara, o vereador Edmilson Souza, do PT, também falou sobre a reunião. Justiça seja feita, o vereador Romildo anteriormente utilizou a tribuna para passar um recado sobre a reunião da comissão de habitação dessa casa, onde nós atendemos a comissão, assumimos o compromisso de fazer esse encaminhamento. Eu não sou da comissão, estou retornando à casa hoje, mas me senti na obrigação de acompanhar esse trabalho, porque conheço aquela região, sei do sofrimento desse povo que está naquele local morando. Já foram retiradas 100 famílias e agora são 300 famílias. Diferentemente aqui, eu poderia até aproveitar o momento de ter a galeria cheia para poder falar sobre isso, de aproveitar o momento para fazer alguma crítica que não fosse correta. Como disse anteriormente, acabei de votar, diferente do meu colega de Câmara, vereador Romildo. Mas lá nós conversamos e verificamos o melhor encaminhamento para essas pessoas que vieram aqui com a esperança de resolver o problema. Mas eu queria pegar um outro enfoque. Podem vir na tribuna e dizer que a culpa é da prefeitura, podem vir na tribuna alguns outros e dizer que a culpa é deste ou daquele, mas eu queria pegar um outro lado que talvez ninguém tenha se atentado aqui, que é o seguinte: a Bandeirante Energia, que já foi Eletropaulo, vereador Heleno, era uma empresa pública que foi privatizada há muitos anos atrás, e essa Bandeirante Energia é uma empresa privada particular, é ela quem move a ação para a retirada daquelas famílias. Talvez o melhor lugar daquelas famílias estarem não é ali, com certeza, mas é essa mesma Bandeirante Energia que tanto se fala em responsabilidade social, que utiliza o solo do município com toda a sua fiação, com toda a rede instalada, com postes, sem pagar um tostão pela utilização desses locais. Se você andar pela cidade, você vai verificar que esses postes que estão, se tinha uma justificativa anteriormente, que era uma justificativa do bem público, que era uma justificativa de uma empresa pública, como a Eletropaulo, para poder fazer a extensão, para poder chegar energia na casa de quem não tinha, e aí utilizava-se a calçada, vereador João, para poder colocar aquele poste ali de um serviço público. Hoje a empresa Bandeirante Energia usa o solo público e não paga absolutamente nada. Hoje, para você colocar um carrinho de cachorro-quente numa praça pública, você tem uma taxa para pagar. Para você utilizar de forma temporária um espaço público, você tem que pagar. Então eu aqui chamo não só, vereador Samuel, a responsabilidade da prefeitura, mas a responsabilidade da Bandeirante Energia, que cobra energia, que tem lucro sobre isso,
para que também faça a sua parte, nos ajudando a resolver o problema dessa comunidade que aqui esteve hoje. 11 requerimentos foram votados no grande expediente. Já na ordem do dia, 2 vetos em projetos de lei foram mantidos. E você pode assistir a sessão completa em nosso site e em nosso canal também no YouTube. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelo Facebook. Voltamos com uma nova edição na próxima segunda-feira. Um ótimo final de semana para todos nós.